Estados Unidos e Irã. Se a gente fala de adversários geopolíticos, o Irã é uma ponta de lança que, com laços com China, com laços com Rússia, tem sido questão fundamental no debate internacional. Agora, vamos entender um pouco mais a respeito de por que isso é uma questão tão premente. O Irã, que é a antiga Pérsia, passou em 1979 por uma revolução que instaurou ali um regime islâmico radical. A preocupação constante nas manchetes é a seguinte: uma possível bomba atômica nas mãos do Irã. A Agência Internacional para Energia Atômica tem falado a respeito de enriquecimento de urânio, a gente vai chegar nisso ao longo da reportagem. Mas é fácil entender por que isso é uma questão tão relevante. Esse é um governo que reiteradamente tem chamado os Estados Unidos de o grande demônio e Israel de o pequeno demônio. Enquanto isso, líderes dos dois países, esses dois citados, Israel e Estados Unidos, estavam se reunindo ontem. A gente tem imagens aqui resgatadas para você que acompanhou a gente fazendo a tradução simultânea ontem. Quem não acompanhou pode voltar e acompanhar a tradução simultânea, a cobertura especial que a gente fez da coletiva aqui no canal. Ontem, enquanto eles dois dialogavam, eu já sabia que a gente ia querer abordar isso com mais profundidade hoje. Trump anunciou que haverá um encontro entre líderes de alto nível dos Estados Unidos e do Irã nesse sábado. Nesse segmento, a gente vai explorar a questão nuclear e o que esperar do acordo que vem adiante no final de semana. Vamos primeiro a detalhes da notícia. Então, o Irã confirmou as conversas com os Estados Unidos e confirmou o tema também, Programa Nuclear do Irã. Ao anunciar isso ontem, de surpresa, naquela coletiva com Netanyahu, Trump chegou a afirmar que já estava em contato direto com Teherã, a capital iraniana. Na época, isso foi negado pelo regime do Irã e fica essa questão dúbia. Mas, fato é, segundo o governo do Irã, aí sim confirmado oficialmente, a reunião ocorrerá e será intermediada pelo Omã. A gente tem aqui um mapa para trazer contexto, e sempre que eu falo de um país que às vezes pode trazer confusão, onde é que é, ainda mais no Oriente Médio, às vezes a gente tem menos familiaridade e eu gosto de ter um mapa. Então vocês veem em vermelho o Irã, onde era a antiga Pérsia, como eu dizia no início da reportagem, e ali embaixo em amarelo vocês veem o Omã. O Omã é um país com mais estabilidade na região, um país que tem boas relações com os dois lados, ele vai então ser o intermediário disso aí. Não está claro ainda se a conversa vai ser diretamente entre uma delegação iraniana e uma delegação americana, ou se o Omã vai estar envolvido na intermediação, mas ele estará de alguma forma envolvida, tem relações conflitantes dos dois lados. Quem estará participando na delegação do lado americano é o Steve Witkoff, enviado especial de Trump para o Oriente Médio. Talvez quem acompanha mais de perto o Oriente Médio vá lembrar dele. Ele é aquele mesmo que foi despachado para Israel para intermediar o acordo de cessar-fogo com o Hamas. Do lado iraniano será o chanceler Abbas Araghchi. Trump manteve tom de ameaça quando falava a respeito do assunto. Ele disse que se os esforços diplomáticos falharem, o Irã enfrentará sérias consequências. Ele disse que vai acontecer o que todo mundo imagina, e anteriormente ele já havia mesmo ameaçado bombardear o Irã se não for possível chegar a um acordo nuclear. Trump ontem com Netanyahu disse que um acordo seria preferível. Ele falou que se o Irã não ceder, poderá haver bombardeios, aspas, como nunca vistos antes. Isso também é necessário entender, afeta não só a questão de Israel, Irã e Estados Unidos, mas uma diversidade de países. Netanyahu já se manifestou, ele há anos é uma das principais vozes preocupadas com o programa nuclear do Irã e defende mesmo uma ação militar direta. Netanyahu disse que o regime está enfraquecido pelos ataques aéreos e esse seria o momento de aumentar a pressão. Isso afeta também em grande parte a Rússia. Desde a era soviética, a Rússia tem tentado ter interesses mais e mais presentes no Oriente Médio. Relação, já lá da década de 70, com a Síria, a base naval na Síria, e com o Irã, não fica tão atrás. Tem comércio de drones entre os dois países, a gente vai chegar nisso lá na frente. Mas houve um pronunciamento russo. Dmitry Peskov disse que Moscou vê a reunião como uma chance de reduzir tensões e defende uma saída diplomática. Bom, muito bem. A gente tem a notícia e a gente tem um pouco da repercussão internacional, a gente sabe que a Rússia está envolvida nisso. Mas agora vamos entender. Bombardeio ou uma solução negociada quanto à questão nuclear no Irã. A gente vai entrar então agora numa discussão a respeito de JCPOA. É a sigla para Joint Comprehensive Plan of Action, Plano de Ação Abrangente Conjunto, agora na tradução livre, aqui é o vivíssimo. Para entender
como essa conversa é relevante e como isso pode também determinar o posicionamento do governo Trump no Oriente Médio. E uma questão que tem também relação com não só a estabilidade naquela região, mas a economia global, o trânsito de navios, o comércio de petróleo, a gente vai voltar lá atrás e entender esse JCPOA, conhecido de forma mais sucinta como o Acordo Nuclear do Irã, e como ele fracassou anteriormente, depois de uma iniciativa do Obama, que foi encerrada no primeiro governo Trump. Então, vamos voltar lá atrás e entender os esforços para conter o programa nuclear do Irã. Em 2015, o Irã assinou com as principais potências mundiais esse chamado acordo nuclear. O Irã se comprometeu a limitar o enriquecimento de urânio e aceitar inspeções em troca do fim de sanções econômicas. Esse é um país que sofre grave pressão econômica, não é de hoje. Sanções que limitam a sua capacidade de fazer comércio com o mundo. O objetivo era impedir de forma diplomática que o Irã produzisse uma bomba atômica. Lá atrás, em 2015, ainda no governo Obama, essa era a solução que Obama buscava para impedir que o Irã tivesse uma bomba atômica. Mas acontece que Donald Trump entendeu, no seu primeiro mandato, que isso não estava sendo eficiente, que o Irã ainda estava progredindo rumo à capacidade de ter armas nucleares. Então, o que aconteceu em 2018, no seu primeiro governo, Trump retirou os Estados Unidos do acordo, alegando que era fraco demais, que não cumpriu o propósito de impedir o desenvolvimento de armas nucleares. Na sequência, o Irã voltou, segundo relatos, a expandir mais aceleradamente o seu programa nuclear. O quão aceleradamente e quão grave é a preocupação nesse momento. Vejam essa imagem agora ao meu lado. Esse é um relatório publicado ainda em fevereiro pela Agência Internacional de Energia Atômica. Esse é um órgão da ONU que monitora precisamente esse assunto. Fevereiro de 2025. Mês passado não, ainda estou com a cabeça em março. Mas então, 16 de fevereiro, isso era publicado. Relatório do diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica. E ali se pontuava o seguinte: já são mais de 140 quilos de urânio enriquecido a 60%. Esse número é alarmante, já que 90% seria o nível necessário para armamento nuclear. E enquanto pode parecer distante, vale a pena destacar que, enquanto o Irã defende que quer ter um programa nuclear para fins pacíficos, nenhum país que tenha energia nuclear pacífica para fins de geração de energia, etc., enriquece urânio a 60%. Isso está muito além do que seria necessário para uma usina nuclear de geração de energia. E, quando se fala de análise internacional, a que normalmente se dá é de que isso significa rumo a uma possível arma nuclear. 60%. Vale a pena a gente acrescentar o seguinte: o Irã também começou a limitar o acesso de inspetores internacionais, as atividades em usinas nucleares como Fordow e Natanz foram aceleradas, o regime iraniano insiste ainda que o fim é pacífico. Trump não explicou exatamente como um novo acordo negociado seria diferente do anterior, mas ele disse que vai ser e vai ser mais forte. Desde que os Estados Unidos abandonaram o tratado em 2018, o pacto praticamente desmoronou, mesmo com esforços de outros signatários, não foi possível manter a fiscalização ou então abordar o Irã da forma como era quando os Estados Unidos estavam no tratado. Bem, vocês entendem qual é a situação. E claro, com Trump entrando no governo dos Estados Unidos, muita coisa mudou internacionalmente em uma série de aspectos. Ele tem uma abordagem muito diferente da de Biden. Ame-o ou odeie-o, ele tem agido muito rápido e de forma muito diferente, não só do que Biden, mas de que, como a gente percebe pelo noticiário internacional, quase qualquer outro presidente dos Estados Unidos. O paralelo que se faz é, às vezes, lá atrás, tem gente que fala do Reagan, mas mais lá atrás, na virada do século XIX para o XX, com o Theodore Roosevelt. Mas a gente não está falando de lá, a gente está falando de agora. E a pergunta é, por que agora? Por que agora, então, Donald Trump busca essa negociação, se ele saiu no primeiro mandato? A gente vai passar por alguns dos fatos que circundam o momento, que é de pressão máxima sobre a economia do Irã. Trump, já nesse novo governo, retomou uma campanha de pressão máxima, novas sanções ao petróleo, ataques a rebeldes Houthis no Iêmen, que é um grupo ligado ao Irã. Se a gente falava do Irã como um regime que busca exportar revolução, ele é considerado pelos Estados Unidos o principal patrocinador estatal de terrorismo do mundo, financiando grupos como Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen, que têm sido bombardeados pelos Estados Unidos, e, claro, o próprio Hamas na faixa de Gaza. É dito que sem o apoio iraniano, aquele 7 de outubro teria sido inviável. Mas não há mais tanto dinheiro para financiar ações como essa. Pressão máxima sobre a economia. A gente aborda agora então a crise econômica no Irã. Eu vou passar com vocês pela nossa apuração. Vamos lá. Enquanto o programa nuclear avançava, a economia despencava.
É o pior momento desde a Revolução Islâmica em 79. O pior momento desse governo. O acordo de 2015 chegou a trazer um alívio temporário para o Irã, porque o Irã faria um acordo nuclear exatamente por isso, em troca de fiscalizações nas usinas, de cooperação, promessas, acordos para não desenvolver uma possível arma atômica, vem o alívio das sanções, o alívio sobre a economia e a possibilidade do regime fazer comércio internacional. Vem o aumento das exportações. Mas, após a saída dos Estados Unidos do acordo, as sanções voltam. Sem Estados Unidos, há sanções. O país mergulhou numa crise. Menos espaço no mercado de petróleo, a não ser por comércio clandestino, a moeda desvalorizada e o poder de compra derretendo. Em 2018, o rial iraniano. O nome da moeda é rial, parecida com o real. Mas, enquanto o real não chegou em 32 mil por dólar, esse é o valor para o rial iraniano, 32 mil por dólar. No último sábado foi o menor valor da história. Um único dólar passou a valer... Em 2018 era a estatística de 32 mil. Estatística do sábado passado, 1 milhão de reais valendo $1. Reais com I. Esse recorde foi registrado logo após o fim do feriado do Ano Novo Persa, quando o comércio que abriu e a cotação que já vinha em queda caiu ainda mais. Teherã, capital do país, no centro financeiro, diante da instabilidade, os operadores chegaram a desligar os painéis, então, que mostravam preços nas fachadas com as cotações. As tensões com os Estados Unidos, claro, agravam tudo isso. Inflação, moeda desvalorizada, muitos iranianos têm buscado refúgio em moedas estrangeiras, ouro, carros e até cripto, para proteger o que resta do que eles ainda têm. E segundo o próprio governo iraniano, e claro, quando se fala de regimes autoritários, é sempre possível especular que o número seja ainda pior. Mas segundo o próprio governo iraniano, pela nossa apuração aqui, 57% da população enfrenta algum grau de desnutrição, 30% está abaixo da linha da pobreza. Os últimos desdobramentos no Oriente Médio deixam o Irã também ainda mais enfraquecido. E se a gente fala de por que agora, além da questão econômica, a gente pode falar sobre a questão militar. O Irã, desde 1979, não somente impôs um regime autoritário dentro do seu território, mas utilizou a chamada Força Quds, para desenvolver um portfólio de terrorismo mundo afora. Financiaram organizações como os Houthis no Iêmen, como eu citava, o Hamas em Gaza e, com destaque, o Hezbollah no Líbano. E, quando a gente fala de países que estão tão distantes, isso tem sim muito a ver conosco. Porque, apesar da gente falar ali do Oriente Médio, o Hezbollah fez atentados terroristas na Argentina, 92 na embaixada israelense, 94 num centro de uma comunidade judaica. E, se a gente fala do Brasil, tiveram o mesmo trânsito por Foz do Iguaçu, segundo relatos, para fazer isso, estão se coordenando com organizações criminosas, segundo a própria Polícia Federal, conforme relatado anteriormente por veículos como o Globo, Veja, ao longo da década de 2010, isso foi uma história noticiosa que esteve frequentemente no noticiário. Mas apoio a esses grupos para o Irã está complicado no momento. Não é só a pressão econômica, mas a situação geopolítica também mudou no Oriente Médio. Essa guerra, que ontem completou 1 ano e meio, iniciada no 7 de outubro de 2023, redesenha a situação por ali. Israel avançou sobre o sul do Líbano, um pedaço da Síria, onde o regime de Bashar al-Assad entrou em colapso, e no Iêmen, os Houthis estão sendo bombardeados pelos Estados Unidos. O Irã está numa posição frágil quanto ao seu eixo de procuradores da região. Economia fragilizada, operações no exterior fragilizadas. É nesse contexto em que isso ocorre. A gente fica de olho, porque isso também pode ter outras implicações. Num mundo onde tudo está conectado com tudo, o Irã tem sido um fornecedor clandestinamente de petróleo para a China. Com a Rússia, faz comércio com drones. Segundo a nossa apuração, a gente traz aqui o seguinte: drones fornecidos pelo Irã para Moscou, mísseis fornecidos pelo Irã para Moscou foram utilizados na guerra da Ucrânia. O governo iraniano alega que esse material pode ter sido enviado antes da invasão de 2022. Outras fontes dizem o contrário. Irã e Rússia assinam um novo tratado militar em janeiro, sem cláusula de defesa mútua, como foi com a Coreia do Norte, mas com compromisso de exercícios juntos e troca de informações. Recentemente, a gente viu exercícios militares conjuntos de Rússia, China e Irã ali, no Golfo de Omã, ali onde passa uma quantidade exponencial, uma quantidade tremenda das exportações de petróleo, ou melhor dizendo, das importações de petróleo que os Estados Unidos adquirem. Vocês entendem o que eu quero dizer?
Esse é um aliado profundamente interligado à China e Rússia. E a gente, claro, pincela brevemente, 2 navios militares iranianos já sancionados pelos Estados Unidos atracaram no Rio de Janeiro em fevereiro de 2023. E o Irã agora faz parte dos BRICS, que incluem, claro, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O Irã foi um dos membros que entrou no bloco em 2023. E tem, então, muito a ver também com a situação de outros pelo mundo todo. A possibilidade de uma arma nuclear mesmo é constantemente uma ameaça que vem como ponta de lança de outras iniciativas de China e Rússia, adversários dos Estados Unidos. Pequim é ainda a maior compradora de petróleo iraniano, mesmo com restrições impostas por Washington. Essas conversas no sábado têm muito a ver com o conflito no leste da Europa e a situação entre Estados Unidos e China. E é mais um componente para a gente observar nesse desdobrar das ações.